Galera do Gabaritano, satisfação inenarrável! Começando um projeto novo, muito legal mesmo, projeto que nós bolamos aí, participei da ideia também, junto com a turma do Gabaritano, com o pessoal do backstage do Gabaritano, e achei muito legal, porque é uma ideia de fazer um jornal, né, um mensal. Nós iremos fazer além dos nossos vídeos de sempre, nós teremos sempre, né, com os repertórios de redação. Nós iremos também ter agora um resumo da ópera. Podia ser até o nome do jornal, hein? Fica a sugestão aí, resumo da ópera. Um resumo, assim, do que mais importante aconteceu no mês, para que você fique sempre atualizado dos fatos, né, das coisas que estão rolando no Brasil e no mundo e que podem aparecer na sua prova de alguma forma, né? Pode ser uma prova também objetiva, de repente, você vai fazer atualidades, aparece aí, né? Então, assim, eu vou trazer sempre algum assunto, não, vários, né? Vai ser um jornalzinho sobre os temas aí que eu acho que são interessantes. Eu, né, sou editor, sou organizador, sou apresentador, sou um ditador, né? Então vou fazer aqui, e quem não me conhece, claro, eu sou o professor Orlando Stibler, desculpe não ter me apresentado, e tem uma rede social fechada, porque é problemática, né? Então, mas se você quiser entrar, fica à vontade, prof.stibler, só não vire meu hater, pelo amor de Deus, tá? Só peço isso. Então essa é a nossa edição 01, esperamos que seja a primeira de muitas, tá certo? E vamos começar então aí sobre o que aconteceu em agosto de 25. Só para te orientar, né? Acho importante ser transparente. Eu tô gravando no dia 24. Então, se aconteceu uma coisa do dia 24 para frente, gravíssimo, você me perdoe, não tive tempo de gravar, né? Gravei o que teve antes disso. Inclusive, 24 é uma data histórica. 24 de agosto é o dia que Getúlio Vargas cometeu o suicídio no Palácio do Catete, aquele dia, né, do dia 24 às 8 da manhã, né? Inclusive, só um início aqui de conversa, agosto é o mês do agosto, é o mês do cachorro louco na política brasileira. Tudo acontece em agosto, né? 22 de agosto o Jacá morreu, né? Já era ex-presidente, né, na Dutra. O 24 de Getúlio se mata, dia 25 amanhã, Jânio Quadros renuncia. Dia 31 a Dilma sofre impeachment. E nesse mês de agosto também um presidente brasileiro foi preso, né, prisão domiciliar, o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive tem dois presidentes em prisão domiciliar, né? Não sei se vocês sabem disso, atualmente, né? Eu vou falar sobre isso aí quando eu comentar a prisão domiciliar do Bolsonaro. Mas tem outro aí, vou deixar isso como suspense. Você sabe quem é? Sabe quem é? Não esqueceu de que tem um outro presidente preso nesse momento, ex-presidente. Só uma coisa, o pessoal fala assim, essa imprensa, né, chama presidente, ex-presidente de presidente. Isso é praxe, tá? Isso é praxe, isso não é uma coisa para o Bolsonaro, isso não é uma coisa para a Dilma, isso não é uma... é todo mundo. Todo mundo que já foi presidente, é hábito chamar a pessoa de presidente, tá? Então, Fernando Cardoso, entrevistar o FHC. O presidente do FHC, o que o senhor acha da política econômica atual? Aí ele vai responder. Então, assim, isso também é feito com o governador. Pessoa que atingiu lá o cargo, para sempre chama-se de forma informal. Não é nenhuma regra para isso, uma lei para isso. É só porque eu vejo muitas pessoas assim, dizer, revoltadas. Como é que chama o fulano que já foi presidente? É hábito, tá? É uma tradição da imprensa, sei lá de quem é da imprensa, mas de quem é que faz isso. Mas vamos lá. Vamos para o nosso jornalzinho, resumo da ópera, hein? Esse nome é bom, hein? Fica aí, pessoal dos bastidores, fica a dica. Temas quentes, análise das notícias de agosto de 25, uma análise aprofundada dos principais acontecimentos nacionais e internacionais que marcaram o mês. Vamos lá. Não tinha como não começar pela questão do Felca, né, galera? Isso aí foi sensacional, né? Esse Felca virou meu herói, não conheci ele não, pra falar a verdade. Conhecia pouco, né? Via assim na televisão, nos TikToks da vida, mas não sabia bem o que ele era, se era humorista, se não era. E, para que agora tu me for conhecendo, né? O influenciador digital Felca fez um vídeo que. Ali tá dizendo 15 milhões de visualizações, já passou 40 milhões, né? Mais de 40 milhões de visualizações. 15 milhões e 48 horas, né? Depois, 40 milhões de visualizações. E aí eu queria comentar uma coisa aqui, ó. Vamos lá. Vou sempre interromper aqui. Vou aparecer junto com o Felca aqui. E pautou a imprensa, né? O que eu acho interessante é o seguinte: o tema da adultização, que nós já gravamos aqui no Gabaritando, se eu não me engano. Gabaritando saiu à frente. Ele acabou pautando a grande imprensa e também
os próprios órgãos públicos, como, por exemplo, o Ministério Público, que foi em cima, né? Até o Ítalo Santos, que é o rapaz lá que foi, né, junto com o irmão, que fazia um reality show com crianças, etc. e tal, com jovens e adolescentes e tal. Ele foi preso e, assim, pautou também o próprio poder público, né? E aí isso é espantoso, porque cadê essa turma? Cadê a imprensa? Cadê o poder público diante de uma questão que já foi, inclusive, denunciada por outras pessoas? Foi necessário influência, parabéns pro Felca, nenhum tipo de crítica a ele, pelo contrário. Mas, pelo amor de Deus, né? As instituições dormem ferozmente, né? Furiosamente as instituições dormem. Pelo amor de Deus, né? Hannah Arendt dizia, instituições zumbis. Cadê esse pessoal para não ver isso? E o que foi, né? Orlando estava em Marte, né? Porque essa notícia aí todo mundo tem que saber, né? Estava em Marte, estava em Nárnia. Foi o seguinte, um tal do Ítalo Santos que eu não conhecia, Ítalo com H, né? Ítalo. Ele tinha uns programas lá dele de youtuber, né? De sei lá pra onde, para as redes sociais todas, TikTok, pá, que ele fazia meio que um reality com crianças de 12, adolescentes com mais e tal. Tinha até a tal da Camilinha, que 17, mas começou com 12 anos fazendo aquilo. E namorando, se beijando na piscina, ele acordando de manhãzinha, o casalzinho debaixo do lençol ali, do edredom, né, em trajes menores. E aquilo ali, evidentemente, pô, é chama de apito de cachorro, né? É uma coisa que só os tarados vão ver daquela forma, né? Os pedófilos. Muitas pessoas não vão achar aquilo bonzinho, engraçadinho, né? Inocente. Mas assim, não é. Não é. Né? Porque Daniel Becker. Vamos repertório nesse jornalzinho nosso. Daniel Becker, pedagogo, fantástico. Ele é pedagogo também, como é que esqueci o nome da profissão dele, desculpa. Mas ele é especializado na questão da infância, da infância, da criança. Escreve no Jornal Globo todo domingo. É um cara que faz palestra e está o tempo todo se preocupando com a questão da educação e como as redes sociais interferem na vida do jovem. Então ele tem um livro maravilhoso sobre isso, né? Uma geração ansiosa, né? Tá até aqui, né? Por acaso tá aqui, só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo. Nem pensei em usar, não, mas tá aqui, ó. Esse aqui é o livro não dele, né? Esse é o livro do Jonathan Haidt. Vê se dá pra ver. Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. E a quarta página é Daniel Becker. É pediatra. Eu falei pedagogo, perdão. Pediatra e ativista pela infância. Ele fala da importância desse livro, menos online, mais offline, né? Essa é a ideia de que é preciso que as pessoas, né, encarem a internet, né, as redes sociais com um desafio para especialmente os jovens, né? E como hoje, né, o uso compulsivo das telas também causa problemas gravíssimos na primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. E o livro fala sobre isso, fala sobre a questão das mulheres, das meninas e dos meninos, como são afetados de forma diferenciadas. E a denúncia do Felker tem muito a ver com isso, né? E só que tem a ver com uma questão também de erotização das crianças, né? Desses jovens, que aos olhos, como eu disse, dos pedófilos da vida, é um prato cheio, né? Então e muitas mães, pais, não têm muita consciência do que está acontecendo. E de forma até inocente, não vou dizer que todo mundo tem malícia, não, porque muitos recebendo dinheiro, né, pela grana, né, estimular as crianças a fazerem aquilo tudo, mas muitas vezes não dimensionaram os riscos a esses jovens, né, de serem expostos em redes sociais. E é por isso que é necessário criar uma regulação grave com relação às big techs, né? Tema que eu vou tratar também no nosso jornalzinho, resumo da ópera. Então, fica a dica literária, A Geração Ansiosa, e fica a dica também de ler Daniel Becker e suas colunas, né, nos principais jornais. Eu, pelo menos eu assino no jornal o Globo, eu vejo muito ele no Globo, mas pode ser que tenha outros jornais também. Fica a dica aí. Não quero levar muito tempo não, galera, o jornalzinho ia ser sucinto, mas ao mesmo tempo deve 10 minutos, né? Vamos tentar ser mais rápido aqui. Mas esse é adultização, tema que foi muito falado aí Aqui deu um bug aqui. Pronto, foi. Guerra na Ucrânia. O impasse completa 3 anos. Galera, a Ucrânia, a guerra começou há 3 anos atrás, em fevereiro, né? Próximo, em fevereiro de 2026. Vão ser 4 anos de guerra. Então é uma coisa bizarra, né? A Rússia invadiu a Ucrânia
E eu vou resumir o que está escrito aí, galera, porque, enfim, eu sei o que está acontecendo, vou ficar lendo aí, vocês podem depois receber esse material, podem ler com calma. Mas a história é o seguinte: o Putin invadiu a Rússia achando que seria uma guerra rápida, né? Isso foi lá em 22, não é isso? 3 anos, agora em 25, foi 22, fevereiro de 22. E o Putin fez um ataque usando como argumento que a Ucrânia é parte integrante da nacionalidade russa, né? Que a identidade russa nasceu em Kiev, capital ucraniana, e, portanto, a tomada da Ucrânia seria algo natural, especialmente a parte leste, Slaviansk, Donetsk, são regiões que falam russo, tem muita gente ali de etnia russa, a presença da igreja ortodoxa. E a Ucrânia é um país que é enorme, é o segundo maior país da Europa, tirando a própria Rússia, né? A Rússia é um país bicontinental, e a Rússia invadiu a Ucrânia com esse argumento político, mas com um viés econômico também, óbvio, porque essa parte que a Rússia vai tomar, provavelmente, é a parte onde tem a principal concentração de indústrias ucranianas, o PIB da Ucrânia, ela está ali, naquela região, então são cidades importantíssimas, e a questão também tem a ver com uma aproximação que a Ucrânia vinha ensaiando com relação à União Europeia. Né? A União Europeia, a OTAN, né? Havia um namoro para a Ucrânia entrar na União Europeia. Falava-se também um pouco mais, de forma mais longínqua, sobre a questão de uma entrada na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar controlada pelos Estados Unidos. E falava-se também disso. E isso seria uma derrota para a Rússia, né? Seria uma humilhação para a Rússia, porque a OTAN é uma organização em que tem um artigo 5º que diz que se um país é atacado, membro da OTAN, todos os outros têm que reagir, e faz parte da OTAN os Estados Unidos. E também se juntou a tudo isso, a invasão russa à Ucrânia, o fato da Ucrânia ter um presidente que, a priori, era visto como um presidente fraco, né? O Volodymyr Zelensky. Tem um bom livro também sobre ele aqui atrás, né? Como é que é o nome do livro? Tá ali em cima. Ah, não vou lembrar o nome do livro, não. Showman. O Showman. Tá lá em cima, na coluna da Rússia. Tem uma estante só de livros da Rússia. O Showman. E era visto, porque ele é ator, né? Fazia comédia, né? Novela, série, né? O Servo do Povo. Fazia uma série na TV ucraniana. E aí acabou. Você sabia dessa história? E aí ele fazia um professor de história, como eu, e que se candidatava à presidência da Ucrânia e virava presidente da Ucrânia, como eu não vou fazer. E aí acabou o programa, a Netflix acabou o programa, e aí ele criou um partido chamado Servo do Povo e foi eleito presidente da Ucrânia, repetindo lá a série. E aí talvez o Putin, talvez não, certamente o Putin leu que a Ucrânia tinha uma liderança frágil, fraca, né, e que era a hora de realizar o ataque, achando que seria um ataque rápido, e não foi. Agora, tudo mudou ao longo desses 3 anos, porque quando o Putin ataca a Ucrânia, o presidente americano é o democrata Joe Biden. Só que teve eleição, né? O Biden não disputou a reeleição, um dos fatos raríssimos na política americana. Normalmente um presidente se candidata de novo, mas ele estava mal de saúde, já, né? Piorou agora, ultimamente. E aí a candidata é a Kamala Harris, que perde a eleição para o Donald Trump, que já tinha sido presidente uma vez, disputou a segunda e perdeu, e podia disputar a segunda, como disputou e ganhou, e agora, teoricamente, não pode mais. Mas isso é outra história, eu falo sobre o Trump depois, ainda no nosso jornal de hoje. E aí, a guerra está rolando, houve um encontro agora no Alasca, nesse mês de agosto, entre o Putin e o Trump, onde a proposta era que todos sentassem à mesa, né? Zelensky, Trump e Putin, e o Trump se gabou, dizendo que conseguiu um ótimo acordo, great deal, aquelas coisas que o Trump fala em relação ao cessar-fogo na guerra, mas na prática não conseguiu droga nenhuma, né? Porque o Trump ele achou, né, que o Putin ia voltar atrás em relação às suas reivindicações, e elas continuam as mesmas. O Putin só vai acabar a guerra quando tomar os territórios que ele quer. Então, assim, mudança zero, né? Tá aqui, ó, o material até falando sobre isso, ó. Deixa eu ler rapidinho, porque eu tô falando um tempão aqui, eu prometi que ia ser um jornal mais rápido. Tá aqui, a região de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, são regiões que eles não querem abrir mão, e não vai abrir mão, e pronto, acabou. E esse é o acordo que o Trump fez com o Putin, né? Que ele vai aceitar que o Putin tome tudo. Grande coisa, né? A União Europeia está tentando reagir ao máximo possível, tentando apoiar a Ucrânia, mas acho difícil de acontecer alguma solução. A Ucrânia vai perder o território. O final da guerra vai ser esse. Gaza, conflito sem fim à vista. Eu não aguento mais ler, não é no sentido de paciência, não. É de depressão mesmo.
a questão da guerra em Gaza. A ONU declarou que Gaza enfrenta a pior crise humanitária no século XXI. Escassez crítica de alimentos, água potável e medicamentos. Apenas 30% dos hospitais estão funcionando parcialmente. Jornal de ontem, 23 de agosto, o jornal Globo trouxe a matéria dizendo que, tirando aqueles países mais pobres da África, Gaza está na mesma situação. Tirando não, incluindo, né? Mesma situação. O jornal de hoje, 24 de agosto, diz que 86% dos mortos em Gaza são civis. Existem judeus conhecidos no mundo inteiro, como Noam Chomsky, que vem defendendo o fim do Estado de Israel, até mesmo argumentos até muito radicais, né? Porque a gente sabe que Israel é governado por um sujeito chamado Benjamin Netanyahu, que tem uma postura de ser hoje um cara considerado um genocida, né? Ao ponto da África do Sul ter entrado no Tribunal Penal Internacional contra o Israel e contra o Netanyahu. Mas o que acontece na faixa de Gaza é uma atrocidade, né? Não tem justificativa. Tudo começou há 2 anos atrás com o ataque do Hamas a Israel, e que matou 1.200 pessoas, sequestrou outras 250 pessoas, mas isso não justifica em mais nada. Nós já temos aí um saldo de pelo menos 60 mil mortos na faixa de Gaza, especialmente crianças, mulheres, e agora uma crise de fome, água, falta de remédios. Então, assim, é uma situação lastimável. A gente está vendo um genocídio ao vivo em cores desde que começou a coisa acontecer. O Hamas é um grupo terrorista, sim, não tem a menor discussão. Aqui ninguém está defendendo o ataque terrorista de ninguém, mas é importante entender que há uma desproporcionalidade com relação ao que Israel vem fazendo. E assim, é revoltante para quem acompanha as notícias, e eu estou falando de mundo, Médicos Sem Fronteira, Unesco, Unicef, ONU, Repórteres Sem Fronteira, entendeu? Europa, todo mundo. Né? Hoje não tem mais quem defenda Israel a não ser... Até o Trump criticou, pra você ter uma noção. Né? É óbvio que o Trump defende o Netanyahu, mas quando o Netanyahu disse que não tinha fome na faixa de Gaza, o Trump falou, não, tem fome sim. Até o Trump, que jamais me imaginei aqui defendendo o Trump, mas até o Trump falou que tem fome na faixa de Gaza. Então, assim, triste. E para quem não sabe nada daquilo ali, é porque a faixa de Gaza e a Cisjordânia são territórios palestinos de um Estado que não existe, de uma partilha que foi proposta pela ONU nos anos 40. Israel saiu do papel em 48, a Palestina nunca saiu do papel, e Israel foi só avançando sobre esses territórios ao longo da história, em várias guerras que foram acontecendo. A última delas, a grande guerra, foi a Guerra dos 6 Dias de 67, e agora é que Israel vai tomar tudo. E o propósito de Netanyahu declarado é acabar com a faixa de Gaza, expulsar todo mundo, promover uma diáspora dos palestinos ali e tomar o território e virar território israelense. Teve até vídeo publicado na Casa Branca por IA, mostrando que a faixa de Gaza é como uma riviera, né? As pessoas tomando café, né? Frequentando os hotéis do Trump, uma coisa de distopia. Coisa de distopia, né? Enfim, esse assunto não tem como ficar imparcial, galera. Não existe imparcialidade nesse assunto. Você vai me perdoar, né? Então tá aí. A posição brasileira. O Brasil mantém sua posição de condenação às ações israelenses e defende a solução de 2 estados. O governo brasileiro anunciou um novo pacote de ajuda humanitária de 15 milhões à população palestina. Beleza? Aí a guerra comercial do Trump foi colocada em prática as tarifas em relação ao Brasil. Aí a China, tarifação, México, Brasil, União Europeia, Canadá. Mas, na verdade, esse gráfico aqui não reproduz a realidade, porque com a China o Trump negociou, né? O Trump tem o hábito de ir com toda a volúpia para cima de um país, e depois ele negocia um acordo menor e tal, ele consegue o que ele quer. A China, ele fez isso, só que recuou. Tarifações em relação à China não foram colocadas ainda em prática, vão levar 90 dias para isso acontecer. No Brasil já entraram em prática, foram desidratadas. O tarifaço, né? 43% dos produtos que seriam tarifados foram retirados da pauta, mas ainda assim, nós recebemos a maior tarifa do mundo que o Trump impôs a todos os países, que desde que ele assumiu, ele tarifou todo mundo em 10%. Só que, em alguns casos, ele tarifou mais. E o país que mais recebeu tarifa foi o Brasil. A grande questão é o seguinte: o que o Trump fez não é uma questão ligada a comércio, não é uma questão ligada à economia, é uma questão política. Porque o Brasil é um país que tem uma relação deficitária com os Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, nós gastamos mais de 400 bilhões de dólares
na relação com os Estados Unidos. Então, eles são superavitários com relação a gente. Nós somos deficitários. Então, isso não se justifica sob a luz da economia, do comércio. Que isso aí seria jogo jogado. O mundo é isso aí. O que o Trump nos impôs foi uma sanção política por questões que envolvem especialmente a regulação das big techs, que é o tema que eu vou falar daqui a pouquinho, né? A ideia das empresas do Vale do Silício do Brasil que vão ser regulamentadas ou reguladas porque devem ser, né? Não pode ser uma coisa completamente frouxa, como a gente viu agora no primeiro tema da adultização. Tem que ter regra em cima dessas empresas. Tem regra para tudo. Tem regra para tudo. A gente vai andar de carro, tem que ter a carteira de motorista. A gente vai entrar numa escola, o aluno tem que estar uniformizado, tem que estar com o meu crachá. Né? Eu tenho que, antes de ser professor, tem que mostrar meu diploma. Não é isso? Você vai fazer concurso, tem que mostrar a tua RG. Vai virar concursado, vai ter que levar, né, documentação. Tudo é regulamentado num país. O setor mais importante hoje do mundo, que mais interfere nas democracias, na economia, na política, em tudo que isso, as empresas de informação não vão ser regulamentadas? Que sentido é esse? Então ele faz o lobby lá pela turma do Vale do Silício. Primeira coisa. O crescimento dos BRICS. Não gostou e não vem gostando do crescimento dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que entraram agora. A última cúpula foi no Rio de Janeiro e foi justamente na época dos BRICS que ele anunciou a tarifação que ia fazer e inclusive citou os BRICS. Encontro esvaziado, que nem teve a presença do Xi Jinping no Brasil, ou seja, ninguém nem ia falar dos BRICS se o Trump não tivesse citado. E a terceira questão é o julgamento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. É óbvio. Né? Então, assim, fala assim, BBBB, né? Bolsonaro, Big Tech, né? e BRICS. A brincadeira é essa. Né? E ele tentou interferir porque tuitou dizendo que tinha que parar o julgamento político do Bolsonaro no Supremo imediatamente em letras garrafais. Lobby feito por Paulo Figueiredo, por Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, para que isso acontecesse. Né? E aí o Brasil vai pagar, né? Já estão pagando, empregos sendo perdidos, né? Empresas perdendo valor, empresas quebrando, por conta de uma tarifação que se justifica, pelo menos de forma mais, né, verbal, né, pela proteção ao Bolsonaro e a uma possível prisão de vez dele, né? Porque por enquanto é a prisão domiciliar, tornozeleira, depois a prisão domiciliar e depois, quem sabe, a papuda. Então a questão é que, em grande parte, em relação a isso. Todo mundo sabe, todo mundo está lendo os jornais, só para deixar bem claro o que está rolando, beleza? Vamos lá, vamos passar aqui as imagens. Aqui, ó, o impacto das tarifas da economia brasileira, enfim, tarifas sobre produtos brasileiros, alguns são, né, aço, alumínio, 30% da queda projetada, 25% para alguns, tá? 50% outros, né? A tarifação é de 50%, né? Deixa bem claro. E um prejuízo aí de 35 bilhões em vista, né, por aí. O BNDES vai ter que gastar dinheiro, né? O BNDES já está ajudando as empresas para evitarem a quebradeira generalizada. E a prisão domiciliar do Bolsonaro completou 6 meses, né? A prisão domiciliar do Bolsonaro completou 6 meses de restrição, né? Começou com a tornozeleira, né? Ali a cronologia do caso Bolsonaro. Em janeiro ele é indiciado pela PF, em fevereiro a PGR, a Procuradoria-Geral da República, apresenta denúncia ao Supremo. Em março, o STF aceita a denúncia e determina a prisão domiciliar. 25, defesa nova apresenta recursos legados pelo Supremo. Em julho, novas provas são anexadas ao processo. 25, completa 6 meses de prisão domiciliar. Com detalhe, agora, denúncia de desvio de dinheiro também, né? De dinheiro que circulou pela conta dele sem nenhum tipo de justificativa, sem nenhuma prova. 30 milhões de reais, né? Então, tá aí também a questão do Bolsonaro e apoiadores do Bolsonaro saem nas ruas, né? 7 de agosto, manifestações a favor do Bolsonaro em 15 capitais brasileiras, levando a bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos, né? Os patriotas aí né, do Bolsonaro, os parlamentares do PL ocuparam o Congresso, lembra disso? Paralisaram a atividade no Congresso Nacional e a PF vem cada vez mais monitorando esses grupos extremistas nas redes sociais após esses atos e ameaças radicais aí que continuam acontecendo. Outra notícia, hein? A crise migratória nos Estados Unidos. Política de tolerância zero sob críticas. Galera, olha só, isso aí também é outra notícia horrorosa, né? Como é que o mundo não observa mais uma tragédia que são os refugiados, ou os imigrantes, para dizer, os imigrantes legais nos Estados Unidos, e muitos são refugiados, né? Imigrantes e refugiados são coisas diferentes, mas muitos são refugiados que fugiram de lugares que não tem como ficar em seus países
Imigrante vai porque quer melhorar de vida, quer tentar uma vida melhor. O refugiado ele vai porque o país está em guerra, porque o país narcotráfico toma conta, é fome generalizada. Então, assim, refugiado é uma coisa, imigrante é outra, mas de qualquer forma, há uma perseguição naquele grupo ICE, né, que é o Departamento Americano Antimigratório, que vem prendendo pessoas assim em todo lugar, em todo canto, com toda idade, separando crianças de pais, né, mãe, marido e tudo, e colocá-las em prisões são masmorras. As imagens são horrorosas. O mundo inteiro está criticando o governo Trump, que vem, inclusive, numa escalada contra as próprias instituições americanas, mandando guarda civil para Washington, guarda civil para Califórnia, desrespeitando os poderes locais, ameaçando a maior democracia do mundo, pelo menos democracia interna, que nunca houve um golpe de Estado lá. Eles dão um golpe de Estado nos outros, mas neles nunca fizeram. Então, um país que tem checks and balances, freios e contrapesos, que são importantes, né, que é uma democracia, quando há um exagero de o outro poder freia, não está acontecendo isso. O Trump testa aos últimos limites a democracia americana, né, estadunidense, não é verdade? Então, a crise lá nos Estados Unidos não só é migratória, mas de todo canto, né, todo tipo. Mas em janeiro, Trump assina a ordem executiva para a deportação de 11 milhões de imigrantes indocumentados. Em março, criação da Força de Remoção, 50 mil agentes do ICE, né? Em maio, a ONU denuncia a separação de mais de 5 mil famílias. Em agosto, protestos em 50 cidades americanas contra a política migratória, mortos, inclusive, dezenas de mortos, e protestos em tudo que é lugar, né? Então, assim, a própria sociedade americana, muitos que apoiam o Trump estão desapoiando, né? Estão deixando de apoiar, né? PIX nos Estados Unidos, vendo isso aí? A polêmica tecnologia brasileira. Ó, segundo, aqui, lobby intenso, segundo o relatório do Wall Street Journal, empresas de cartão de crédito e processamento de pagamentos já investiram mais de 120 bilhões de lobbying no Congresso americano para barrar ou limitar a implementação do sistema. Porque está tirando o lucro dos cartões, né? Visa, Mastercard, PayPal, etc. O que não é verdade. Esse é o argumento que se usa, né? Que o Pix brasileiro está esvaziando o lucro dos cartões de crédito. Não é verdade isso, não. Né? A questão é que o Pix é independente dos cartões de crédito. Né? Não é que nem o sistema de pagamento na Índia, que tem um Pix indiano, que para poder funcionar ele precisa do PayPal, ele precisa desses cartões aí, para poder valer. O Brasil é independente. Mas isso não tem tirado o lucro dos cartões de crédito. Né? Mas, de qualquer forma, o Pix virou também alvo da ira do governo americano do Trump, né? Você vê que não é só a Big Techs, também tem a questão aí do Pix, né? Que não está não tá dito dentro da taxação, mas como está numa bronca com o Brasil generalizado, o Pix também entra nessa conversa toda, né? A regulação das Big Techs, Brasil na vanguarda da produção infantil, que remete ao nosso assunto primeiro lá, né? Do FELCA, né? A ideia de você verificar a idade, de limitar os algoritmos, do controle parental, o pai e a mãe ter controle do acesso à rede, a proteção de dados. Enfim, esse assunto eu tratei lá no primeiro momento, né? E aí, justamente o Congresso aprovou, olha isso, anota isso aí. O Congresso aprovou no dia 10 a Lei de Proteção Digital Infantil, LPDI. Tá? Guardem isso aí, que é interessante para uma prova, para você usar até mesmo sobre o tema da adultização. Devia ter colocado lá no início, eu acabei que eu não coloquei, peço perdão aí, mas tem mais a ver com o primeiro assunto lá também. A reação das Big Techs à nova legislação, você vê que é um comunicado oficial do Meta dizendo: a nova legislação brasileira cria barreiras técnicas praticamente impossíveis de serem implementadas no prazo estipulado. Precisamos de mais tempo e diálogo para encontrar soluções viáveis. E aí, quando fala Meta, né, que tá ali, é o Instagram, é o Facebook, né, o TikTok é chinês, né? Mas todos eles ameaçando sair do Brasil, deixar de oferecer o serviço, chantagem, né? E aí você tem a Anatel, o Ministério da Justiça, criando força-tarefa para garantir a implementação da lei. Guarda, assim, quem são os atores, né, quem está participando dessa cruzada, né? Pode falar assim, contra essas empresas. Que tem que ter, pô. Como é que pode não ter regulamentação ou regulação, né? A COP30, eu falar assim, a COP30, galera, estamos a poucos meses de acontecer a conferência, né, a COP30 no Brasil, e nós temos vários problemas logísticos a serem resolvidos, né? A COP30 no Brasil, ela está com problemas, inclusive, em relação à hospedagem das pessoas, o preço, né? Algumas delegações, inclusive, não confirmaram até agora
Não confirmaram até agora. Inclusive a data ali tá errada, tá, gente? Tô vendo agora ali. Faltando 15 meses, não, faltando 5 meses, né? A COP30 é em novembro de 2025, é agora, tá? Tá errado a data ali no início. Coloquei errado, perdão. Mas a questão é que as obras atrasadas, né, de infraestrutura, e principalmente a questão da rede hoteleira cobrando caríssimo pela hospedagem. Apenas, se não me engano, 40 países confirmaram até agora a participação na COP30. Ah, Orlando, o que é a COP? É o encontro das pessoas ligadas à questão ambiental, que vão debater, chefes de Estado, ONGs, acadêmicos, países, todo mundo junto, para discutir questões ambientais. E pela primeira vez a COP acontece no Brasil, em Belém do Pará, e há várias questões a serem resolvidas, levando a crer que a COP30 no Brasil, a primeira dela no Brasil, justamente na Amazônia, possa ser um fracasso, né? Então, problemas gravíssimos em relação à logística mesmo, né? Como eu disse ali, obras atrasadas, né? A questão da hospedagem, orçamento, né? Para a cidade já foi revisado, mas ainda não está dando conta. Enfim. O impacto ambiental da COP30, a Amazônia vai ser o foco, né? A grande questão, porque vai ser justamente na Amazônia. A COP trata de questões ambientais, como o desmatamento, né? O avanço da indústria madeireira, da pecuária, né? Da mineração, e essas questões todas, e fora as questões mundiais como um todo, né? 2025, né? Então não é 26, já está bem claro ali no segundo, mostrou, né? Já corrigi com vocês. E o que esperar pelos próximos meses, né? O que veremos nos próximos jornais, resumo da ópera. Em setembro, o impacto das tarifas, vamos ver o que aconteceu, e outras coisas mais, evidentemente, a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Em outubro, como vai se dar o caso do Bolsonaro, que eu acredito que em setembro já tem uma resolução, vai a julgamento em setembro do Supremo Tribunal Federal. Em novembro, a COP29 em Baku, na verdade é a COP30 em Belém, não sei porque eu coloquei aquilo ali, é uma câmara mental. E em dezembro, preparativos finais para a implementação da Lei de Proteção Digital Infantil. Enfim, voltaremos numa próxima edição com esse jornal, que eu espero que você goste e seja muito útil para você se informar, se inteirar e fazer uma boa prova. Beleza? Em setembro a gente se vê de volta no nosso jornal aqui gabaritando, ou se pegar o nome, né, o jornal Resumo da Ópera. Valeu, galera!